As flores das angiospermas são muito mais do que um enfeite da natureza. Elas são resultado de um longo processo evolutivo, cheio de adaptações criativas. Cada cor, forma e perfume carrega uma estratégia para garantir a reprodução das plantas, atraindo polinizadores dos mais variados tipos. Ao observar essa diversidade de adaptações, percebemos como as angiospermas conquistaram praticamente todos os ambientes do planeta, garantindo não apenas sua própria sobrevivência, mas também influenciando diretamente a biodiversidade e a vida humana, já que dependemos dessa interação para a produção de alimentos. A evolução da flor. As flores representam uma das inovações mais marcantes da história evolutiva do reino vegetal, sendo a característica definidora das angiospermas. Esse grupo domina hoje os ecossistemas terrestres, correspondente a cerca de 90% das espécies vegetais já conhecidas. Sua origem, entretanto, continua sendo objeto de intensos debates científicos, pois o registro fóssil revela um surgimento abrupto e uma diversificação acelerada. A origem da flor. O registro fóssil indica que as flores surgiram há aproximadamente 140 milhões de anos, no período Cretáceo. Antes disso, as plantas já apresentavam órgãos reprodutivos, mas sem a complexidade e diversidade que caracterizam as flores atuais. A primeira angiosperma conhecida foi descrita por meio de fósseis de espécies como Arctophrux, com flores simples, sem pétalas vistosas, provavelmente polinizada por vento ou água. Outra espécie relevante é Montichia, uma planta aquática, considerada candidata a uma das primeiras representantes do grupo. O mistério abominável de Darwin. Charles Darwin, em sua carta de 1879, chamou o surgimento abrupto das angiospermas de mistério abominável. Isso porque, em contraste com o gradualismo previsto pela teoria da evolução, as flores apareceram repetidamente no registro fóssil já em grande diversidade. Além disso, a rápida radiação das angiospermas, passando de poucas espécies a dezenas de famílias em pouco tempo geológico. A mãe de todas as flores. Pesquisas publicadas e divulgadas pelo G1 e pelo Jornal da USP reconstruíram por modelagem computacional a aparência provável da flor ancestral comum de todas as angiospermas. Essa primeira flor teria sido hermafrodita. Ela possui estames e capelas ao mesmo tempo. Ela seria simétrica radialmente, com órgãos florais distribuídos em círculos concêntricos, com tépalas, estruturas semelhantes às pétalas e às sépalas, ainda pouco diferenciadas. Elas seriam organizadas em conjuntos de três, que são características presentes em muitos grupos atuais, como lírios e tulipas. Segundo a USP, a flor ancestral seria semelhante a uma magnólia moderna, embora mais simples. Essa reconstrução foi baseada na análise de mais de 700 espécies vivas, comparando características morfológicas e filogenéticas. Transformações evolutivas. Com o passar do tempo, as flores se diversificaram em formas e funções, adaptando-se às pressões ambientais e às interações com polinizadores. Entre as principais transformações destacam-se diferenciação entre sépalas e pétalas, produção de cores, aromas e néctar para atrair animais, desenvolvimento de formas especializadas, redução estrutural em algumas espécies, tornando as flores mais simples e eficientes. Coevolução com animais. A grande diversidade das flores está ligada à coevolução com polinizadores, como abelhas, borboletas, morcegos e aves. Ao buscar néctar ou pólen, transportam gametas entre flores, garantindo a reprodução das plantas. Em contrapartida, as flores desenvolveram adaptações específicas para cada polinizador, como tubos florais profundos para beija-flores, perfumes adocicados para as mariposas e padrões visuais ultravioleta, invisíveis a humanos, mas percebidos por abelhas. Classificação das flores quanto ao sexo. O sexo das flores está relacionado à presença de órgãos reprodutores masculinos e femininos na mesma flor, ou em flores diferentes do mesmo indivíduo. É também critério importante para a classificação das angiospermas e gimnospermas. As flores podem ser divididas em 4 categorias, segundo a presença dos órgãos sexuais que elas apresentam. O primeiro e mais comum tipo de flor são as hermafroditas ou andrógenas, sendo elas as flores que apresentam os dois sexos, mas 70% das angiospermas são assim, como exemplo são as tulipas. Já em segundo lugar, temos as monóicas, plantas que possuem flores unissexuadas, masculinas e femininas, no mesmo indivíduo. É o caso de plantas como milhos, abóboras, pepinos e melões. O terceiro caso são as que chamamos de dioicas. São plantas em que cada indivíduo apresenta flores de apenas um sexo. Alguns possuem apenas flores estaminadas e outros apenas flores pistiladas. O kiwi é um exemplo comum disso. O quarto e último caso são o que chamamos de polígamas. São aquelas que apresentam tanto flores hermafroditas quanto unissexuadas, masculinas ou femininas.
Este caso ocorre apenas em algumas angiospermas, como em certas espécies de mangueira, que apresentam flores hermafroditas e flores masculinas na mesma árvore. Agora sobre a classificação das flores quanto ao número de flores por pedúnculo. Antes de adentrarmos a classificação, devemos entender as partes da planta que estamos observando. O pedúnculo é uma estrutura alongada que conecta um órgão ou parte do corpo a outra estrutura. Por exemplo, o pedúnculo cerebral que conecta o cérebro à medula espinhal. Nas plantas, ele é o que mantém a flor em pé. Portanto, ele é um eixo intermediário de sustentação, uma haste, que se origina do caule e se ramifica em pequenos galhos onde as flores se desenvolvem, desempenhando funções como o transporte de água e nutrientes para as mesmas. Também é interessante conhecer que as plantas elas são classificadas pela presença ou não de pedúnculo. Então, por exemplo, uma flor com pedúnculo é chamada de pedunculada, enquanto uma sem pedúnculo é classificada como séssil. Entre as pedunculadas, abrem-se dois ramos. Nós temos as flores simples ou solitárias e as inflorescências. Chamamos de flor simples quando encontramos apenas uma flor por pedúnculo, como as tulipas e papoulas. Enquanto isso, chamamos conjuntos florais de inflorescências as plantas que possuem várias flores saindo do mesmo pedúnculo. Existem dois tipos principais de inflorescências: as inflorescências definidas, como a coroa de Cristo, que tem uma flor terminal que floresce primeiro e possui crescimento definido, e as inflorescências indefinidas, como as margaridas e girassóis, que possuem na extremidade da inflorescência ou no centro uma gema apical que continua crescendo, isto é, o eixo principal da inflorescência não termina em uma flor, mas segue produzindo novas flores à medida que cresce. Assim, as flores da periferia, da borda, florescem primeiro. Classificação das flores quanto à sua simetria. A simetria floral é um termo que define a divisão imaginária de uma flor em uma, duas ou mais partes iguais. Esse caráter é diretamente relacionado ao tipo de polinização e é um importante critério para a classificação das angiospermas. As flores são divididas segundo a presença ou ausência de planos de simetria e recebem os seguintes nomes. Entre as flores simétricas, abrem-se dois ramos de possibilidades: as flores zigomorfas e as actinomorfas. Chamamos de flor zigomorfa ou bilateral aquela que admite apenas um plano de simetria, dividindo-se unicamente em duas partes iguais, como ocorre nas orquídeas. Chamamos de flor actinomorfa ou radial aquela que admite dois ou mais planos de simetria passando pelo seu eixo, podendo ser dividida em várias partes iguais, como nos lírios e margaridas. Chamamos de flor assimétrica aquela que não admite nenhum plano de simetria, não podendo ser dividida em partes iguais. Essa condição é rara, mas pode ser encontrada em flores como o lírio da paz.